Olá, seja muito bem-vindo ao 5º episódio do Pode Ser, o podcast do Centro Espírita Ismael. Eu sou Glenda Vilela e hoje estou recebendo aqui nosso amigo Marco Antônio, ele que é um frequentador e trabalhador aqui do SEI, para falar um pouco sobre as atividades que são desenvolvidas nos 2 departamentos que ele está à frente como coordenador, que são o Departamento de Mediunidade e o Departamento de Assistência Espiritual. Marco Antônio, bem-vindo ao Pode Ser, é um prazer ter você aqui conosco. Boa noite, Glenda, boa noite, meus irmãos. Eu é que agradeço pela oportunidade de participar de um trabalho como esse, de divulgação da doutrina espírita, tão importante no mundo de hoje. Bom, Marco Antônio é iporaense, é cirurgião dentista, formado em Belém em 1984, casado com Neila Gomes Pontes, pai de 3 filhos, Alan, Rafael e Luísa, e avô da Daniele. Trabalhou por 9 anos em Brasília, de 1992 a 2001, tanto profissionalmente quanto militando no movimento espírita do Distrito Federal. No Obras Sociais, Grupo Espírita Fraternidade Irmã Celina, no Centro Espírita Irmão Estevão, e também na Federação Espírita do Distrito Federal e Federação Espírita Brasileira, para estudos e cursos aprofundados. Voltou para Iporá em 2001 e deu continuidade à sua profissão como dentista da Unidade Básica de Saúde, da Vila Itajubá e Vila Brasília, passando a coordenador das UBS, Atenção Primária à Saúde, em 2013 até o momento. Atualmente é coordenador regional da Comoeste, 16ª Região da FEEG, é palestrante e coordenador dos departamentos de assistência espiritual e orientação mediúnica do SEI. É também membro da diretoria, sendo o 2º tesoureiro, já foi membro também do Conselho Fiscal do SEI, dentre outras coisas. Marco Antônio, me parece que você tem muito tempo de atividade, né, na doutrina espírita. Desde quando que você é espírita? Como que o espiritismo entrou na sua vida? Glenda, eu comecei no espiritismo, eu digo, um pouco tarde, né? Mas a mediunidade aflorada já desde da juventude, né? Mas eu comecei com 28 anos na doutrina espírita e de lá para cá venho trabalhando. Eu cheguei ao espiritismo através da orientação da Neila, né? Que a Neila me ajudou bastante nesse ponto. E a gente fez uma parceria, até hoje tem dado certo. Fantástico. E assim, de início, você falou que foi com a mediunidade aflorada, né? E o que mais te chamou mais atenção, assim, logo de início, quando você passou a conhecer a doutrina? O interessante para mim é que quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu fiquei com aquela sensação que eu já conhecia tudo aquilo que eu estava estudando. Aquilo me chamou muita atenção, eu interiorizei demais todo o estudo que a gente fez. Eu acho que a doutrina espírita já vem de outras vidas, né? Com certeza, é verdade. Bom, satisfeita a minha curiosidade, né? Vamos falar então dos trabalhos que você atualmente está coordenando, né? E que são do Departamento de Assistência Espiritual e Orientação Mediúnica, né? Que são atividades básicas, né? Geralmente nas casas espíritas. Primeiro vamos falar da assistência espiritual, né? Essa área, ela abrange quais atividades na casa espírita? Glenda, a área de assistência espiritual, ela abrange uma série de sub-áreas, né? Desde da recepção, palestras, né? Diálogo, atendimento fraterno, culto no lar, culto na casa espírita, o passe. É uma série de atividades que a gente Estão todas interligadas. Isso, né? Estão interligadas dentro da área de assistência espiritual. E qual que é o principal fundamento dessa área de assistência espiritual? Da área de assistência espiritual? A área de assistência espiritual ela é muito, muito importante dentro de qualquer instituição espírita, porque ela tem
como função acolher as pessoas que choram e sofrem, que passam por dificuldade. Se a gente pegar lá o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, Mateus diz assim, Jesus fala, melhor dizendo, dai de graça o que de graça recebestes, né? Pedi e obtereis. Então, a área de assistência social tem como fundamento essa questão da gente buscar, da gente trabalhar para que a gente possa equilibrar emocionalmente, né, tanto a nós quanto aquelas pessoas que nos procuram. O fundamento é esse. E sempre baseado nos ensinamentos, né, de Jesus, no Evangelho, né, em tudo isso. Sempre fundamentado em Jesus e nos princípios básicos da doutrina espírita. Certo. Bom, falando um pouquinho da recepção, né, às vezes a casa encontra algumas dificuldades, né, em compor uma equipe, né, que faça esse acolhimento, né, essa recepção propriamente dita. E aí eu acho que a gente podia aproveitar a oportunidade, né, que de repente alguém se identifique, né, vai se identificar com o trabalho e até se coloca à disposição, né. Qual seria o perfil de um trabalhador da recepção de uma casa espírita? A recepção é o acolhimento, é a porta de entrada, né, em qualquer local. E para que a gente possa executar essa atividade, é preciso de pessoas que tenham, no mínimo, entendimento da doutrina, conhecimento básico da doutrina, para que possa orientar de maneira correta aquelas pessoas que nos procuram. Porque chega à nossa porta problemas de todas as matizes que precisam ser bem direcionados. Então, o recepcionista ele tem que estar atento a essas questões para que ele possa saber para onde encaminhar as pessoas de tem que ter acordo essa com a sensibilidade, né, essa percepção. Isso, e gostar de gente, né? Princípio fundamental. E agora sobre o atendimento fraterno em si, né, que é o atendimento fraterno pelo diálogo. Qual que é o objetivo e a sua importância? O atendimento fraterno pelo diálogo, na verdade, ele é mais para escutar. Porque, como a gente já falou, pessoas chegam à casa e a doutrina espírita ela tem essa peculiaridade de receber muitas pessoas com problemas emocionais, problemas sociais, problemas financeiros, de relacionamento, uma série de questões. E nesse atendimento fraterno é onde a gente vai ter um diálogo, a gente vai escutar o que a pessoa está falando, para que a gente possa iniciar um tratamento. E, na verdade, não é a gente que vai resolver o problema da pessoa. A gente vai, nessa percepção de trabalho, criar nortes para que a pessoa possa se orientar e trilhar o próprio caminho. Porque a doença a gente tem, mas a gente tem também, né, as formas de solucionar os nossos problemas. E esse atendimento ele é bem privativo, né? É um atendimento sigiloso. Sigiloso. É importante que as pessoas saibam que quem chega aqui não vai ser exposto em local nenhum. O que se conversa dentro da sala de assistência espiritual fica dentro da sala de assistência espiritual no atendimento fraterno, vamos dizer assim, né? E quem é que pode fazer esse atendimento numa casa espírita? Olha, é importante que sejam pessoas experimentadas, pessoas que tenham, primeiro, conhecimento da doutrina, que é muito importante, e possa também ter uma sensibilidade ou uma sabedoria para lidar com esse conhecimento. Não pode ser neófitos, né, pessoas que não têm entendimento, porque é uma questão de muita responsabilidade. A gente está mexendo com vidas, né, com Sim. pessoas que precisam de orientação, de amparo, de proteção, às vezes, e a gente tem que saber orientá-las. Então, para que a gente possa saber orientar,
a gente tem que ter sido orientado. Um dia eu tive, já no início da minha trajetória, conversando lá em Brasília, já faz muitos anos. E o Espírito falou para mim, você está sendo ajudado para poder ajudar. E eu entendi essa questão. Paulo, para poder divulgar a Boa Nova, ele precisou ir para o deserto com Áquila e Prisca para poder aprender o que era a Boa Nova, para que ele pudesse divulgá-la de forma correta. E é assim que funciona também o atendimento fraterno. E você falou, né, alguns problemas que as pessoas têm, assim, me parece que são de toda a natureza, né? Mas quais são os que mais comuns que levam as pessoas a procurar o atendimento fraterno? O principal hoje é a depressão, que é a doença do século, né? As pessoas estão deprimidas e depois vem problema de relacionamento familiar, né? Problema com os filhos, problema com os irmãos, problema com a esposa, com o esposo, problema financeiro, problemas, né, de todas as matizes. Às vezes algum de ordem, assim, algum problema obsessivo também? Principalmente, né? Também, melhor dizendo, o processo obsessivo, ele E o que vem a ser o processo obsessivo? A obsessão é uma influenciação que o espírito exerce sobre, né, o médium, porque para você sofrer um processo obsessivo, você tem que ter uma sintonia com o obsessor, né? E aí como é que a gente sabe que é realmente um processo obsessivo ou que é coisa da gente mesmo? Escutando, né? Escutando. A gente conversa com as pessoas e a gente tem também uma assessoria espiritual nesse momento. É claro que espírito nenhum vai se manifestar no atendimento fraterno, mas a gente vai direcionando a conversa e a gente começa a perceber que pode ser uma influenciação espiritual que está causando problema naquela família, entendeu? E esse atendimento aqui na casa, ele tem tido muita procura? Ou ainda é meio tímida? Assim, está regular, né? Tem meses que a procura é grande, tem meses que nem está tímida, né? Talvez porque a casa ainda não tenha divulgado de forma correta essa atividade, né? Ou de forma intensa, que é a palavra certa. Você comentou, né? A pessoa vem, ela é atendida, ela é orientada, né? Ela é ouvida, esclarecida, orientada a seguir algumas instruções, seria o tratamento, né? O que faz parte desse tratamento? A gente inclui uma série de coisas e uma delas é a laborterapia que a gente fala, né? Laborterapia é o tratamento pelo trabalho. Nós temos aqui às terças e quintas, né, grupo de costura, que são pessoas que vêm aqui para... É um ateliê que faz, né, rendas, faz produtos para as pessoas necessitadas e um pouco também para manter a casa. Isso. Então isso é uma espécie de tratamento, né, que a gente encaminha as pessoas. Através do trabalho. O trabalho da sopa, né, o trabalho do passe. Às vezes, quando é preciso, você coloca a pessoa no tratamento de desobsessão. E temos também o trabalho de fluidoterapia. A fluidoterapia, que foi instalada na casa há uns 4 meses e tem tido uma procura muito grande, tá? E tem nos ajudado muito a ajudar as pessoas que necessitam de um pouco mais de conforto. E aí, assistir as palestras, né, se esclarecer, de repente o estudo também faz parte do tratamento. Muito importante. É claro que é fases. Você vai encaminhar a pessoa de acordo com a necessidade dela, com o perfil dela. O estudo
depois do tratamento feito, ele é importantíssimo, porque você só vai se libertar desses problemas se você começar a desviar a rota que fez você adquirir esses problemas. O problema de influenciação espiritual, ele é complicado. As pessoas levam uma vida mundana e muitas das vezes querem se libertar da dor que visita elas, mas não querem modificar A conduta. a conduta. Então, de nada vai adiantar, porque Jesus mesmo falava, vai e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Não é assim? E a gente sabe que os 10 leprosos que Jesus curou, apenas um, né, se manteve curado. Os outros retornaram à vida mundana e voltaram a contrair a enfermidade. Então, quem sentir necessidade do atendimento fraterno, ele é... Que dia que ele é da semana? Aqui na casa? O atendimento fraterno, ele acontece aos sábados e está acontecendo às segundas-feiras também, por conta da necessidade. Às vezes as pessoas não podem vir aos sábados e eles vêm às segundas. Só que aos sábados às 18 horas começa e às segundas, 19h30, começa, né, com a salinha aberta e a gente fica aguardando quem precisar passar. Marco, uma outra atividade, né, que faz parte do Departamento de Assistência Espiritual é a explanação do Evangelho, que é a reunião pública, né, as palestras em si. Como é que é feita toda essa programação dessas palestras acerca dos temas que serão abordados, com relação aos palestrantes também, a escolha dos livros, como é que é toda essa dinâmica? Com relação à palestra pública, a gente tem uma sequência do Fonte Viva que a gente vai fazendo às segundas-feiras. Agora, nas palestras de sábado, a gente tem o cuidado de transformar essas palestras em conforto. Estamos fazendo uma programação justamente para auxiliar no tratamento espiritual das pessoas. Já que tem o atendimento fraterno naquele dia, já Isso. encaixa. Fazemos temas evangélicos, né? E temas ligados ao cotidiano, para auxiliar no processo de tratamento das pessoas. E os palestrantes, eles participam de treinamentos, né, de seminários, não é qualquer um que vai chegando e vai sendo palestrante, né? Porque a gente precisa, às vezes as pessoas falam, fulano tinha que fazer palestra. Mas a gente tem que ter um certo cuidado. Eu gosto de brincar com as pessoas e dizer assim, se você serve uma maionese estragada, né, assim, você vai prejudicar quem se alimentar, quem comer aquela maionese. Então, se você coloca pessoas que ainda não estão preparadas para o trabalho, corre o risco de ter deslizes doutrinários sérios que acabam por prejudicar não só a doutrina espírita, como também todo o andamento da casa espírita, entendeu? Então, os palestrantes, eles são escolhidos, os temas de sábado são escolhidos, a hora que as pessoas estiverem mais ambientadas, a gente vai intensificando, entrando mais no campo da influenciação espiritual, né, no sábado também. Outra atividade que faz parte da área também é o Evangelho no Lar, né? Como é que ele deve ser feito e qual que é a importância do Evangelho no Lar? Emmanuel diz que o Evangelho no Lar é quando a gente recebe Jesus na nossa casa, né? Olha como é que é interessante isso aí. Importantíssimo, uma vez por semana, você tirar um tempo com a tua família. Se a tua família não quiser participar, faça com quem está lá, faça você sozinho, porque é o momento que a espiritualidade vem até você trazer o alento, trazer o lenitivo para o seu lar. Então ele é feito uma vez por semana, se faz uma leitura de uma obra subsidiária, abre o Evangelho de forma aleatória, lê
interpreta aquela leitura ali, tudo muito rápido, não passando de 15, 20 minutos para não ficar cansativo. E num dia pré-estabelecido para isso, né? É bom demais, né? Faz toda a diferença, né? Tá. E outra atividade é a irradiação. Como é que é realizada essa irradiação? A gente já sabe que é uma vibração, né? Como que isso é realizado aqui na casa? O trabalho de irradiação, nós estamos aprimorando ele, porque a gente faz ele aos sábados, no instante antes do passe. Como é um trabalho que requer um tempinho, não pode ser um trabalho que se faça rápido. A Federação Espírita Brasileira, por exemplo, um trabalho de radiação que eles fazem dura 60 minutos, né? Entre as preces, as orações específicas e a preparação. Então a gente está tentando aprimorar para que a gente melhore esse trabalho. Por enquanto a gente faz antes de iniciar o trabalho de passe. Só que tem um probleminha, porque às vezes tem pessoas que estão necessitadas do passe, estão aflitas, né? E ficam esperando um pouquinho mais, né? E isso acaba sendo prejudicial. Então a gente quer desmembrar ele dessa atividade do passe, para que a gente possa fazer dentro da sala de assistência espiritual, com 2, 3 médiuns, né? O que é irradiação? É você unir as forças para orar por alguém. É o que é feito, por exemplo, com aquele caderninho que a gente coloca os nomes quando está necessitando de prece. Caderno de prece. Caderno de prece. É feito uma irradiação em favor daqueles nomes. Daquelas pessoas. E outras que nos ligam, né? Vocês podiam fazer oração. E a gente põe um dia definido, né? E faz a oração para aquelas pessoas. E por fim, Marco Antônio, nós temos a aplicação do passe, né? Que também é dessa área. O que vem a ser o passe? Acho que tem muita gente que ainda não entende muito bem, né? O passe nada mais é do que uma transfusão de energia, né? Pessoas que têm muita energia, né, fluido magnético, elas têm uma capacidade de doar energia para os outros. A gente observa no dia a dia as pessoas, você vê que tem gente que tem muito fluido vital e tem pessoas que têm poucos fluidos vitais. Então aquela pessoa que tem muito... O fluido vital seria a energia propriamente. Aquilo que analisa o corpo físico, né? Então o passe nada mais é do que essa transfusão de energia. Você está com um problema de saúde, um problema físico, espiritual, quando você toma o passe, você está substituindo aquela molécula mal-sã por uma molécula sã que a gente fala, né? É a transfusão de energias positivas, benéficas, em auxílio daqueles que estão com pouca energia, precisando se restabelecer. Importante frisar, Glenda, que lá nos Estados Unidos se faz estudo sobre essa questão do passe, entendeu? E tem se comprovado que pacientes que tomam o passe junto com o tratamento, a expectativa de cura é maior do que aqueles que só fazem o tratamento, através da alopatia, né? E existem vários tipos de passe? Assim, existe, se a gente pode caminhar por 2 lados isso aí. A gente pode caminhar para os tempos do passe e pode caminhar também pela questão dos tipos de passe, né? Que a gente diz que são 3 os fundamentais. É o passe, o magnetismo humano, que é dado pela própria pessoa, o magnetismo que é humano e espiritual, que o espírito já vem auxiliá-la, e o magnetismo espiritual, que é o espírito aplicando a energia diretamente sobre a pessoa com o auxílio do médium. São os 3 tipos fundamentais de passe que a gente prega por aí, né? E quem que pode aplicar o passe? No mínimo, uma pessoa que tenha entendimento dos princípios básicos da doutrina espírita.
noções básicas. Não precisa ser um atendimento aprofundado, porque não é só isso. O conhecimento intelectual ele é muito importante, mas pessoas que amam o próximo, pessoas que têm carinho pelo próximo. Então, para que você tome um passe, é preciso dessas duas ferramentas, né? Empatia, amor, carinho e conhecimento, para que você possa aplicar de forma correta e você possa doar aquilo que você tem de bom, que você tem de melhor. E o passe para receber não tem impedimento nenhum, qualquer pessoa pode receber o passe. As pessoas podem, qualquer um pode receber. Uhum. E quais são os benefícios, né? Você falou da energia, né, e dos fluidos vitais, mas assim, para a gente entender melhor, quais são os benefícios do passe? Dependendo do local, é a cura imediata, né? Jesus curava imediatamente as pessoas através do passe, né? Jesus fez uma certa ritualística, né? Curou o cego. Mas esses espíritos evoluídos que têm condições de curar imediatamente são raros no dia de hoje. Mas é o alívio imediato que a gente pode dizer. O primeiro benefício do passe tem que ser o alívio imediato. A pessoa sair bem do ambiente e, se ela quiser uma cura real, ela vai ter que trabalhar para isso e vai ter que intensificar a atividade aí por uns 6 meses, né, por um tempo maior, porque nós passistas hoje em dia, nós não temos essa capacidade que tinha, né, por exemplo, alguns espíritos lá da idade em que Cristo viveu, que era de curar imediatamente. Mas você vai colocando energias, substituindo, e com o tempo vai acontecendo, né? E essas energias que a gente recebe durante o passe, na maioria das vezes, assim, são energias boas, né? Mas pode acontecer de não ser energias tão boas também? É por isso que nós falamos sobre a questão do médium estar preparado. Porque às vezes você chega no trabalho como se você estivesse num local comum, né? Sem se preparar bem, trazendo para o trabalho o dia a dia, né? A dificuldade que você teve com seu chefe, né? O desentendimento que você teve com a sua esposa. Então, o passista que não estiver tão bem, ele já, o ideal é que ele não participe. Não participe do passe. Ele tem que aprender a se isolar do mundo lá de fora. Porque quando você se envolve num trabalho de passe, o que é importante é isso, né? É doação de amor, né? É uma doação de amor. E na doação de amor, você tem que ter esse amor interiorizado para que você possa doar. Ninguém doa aquilo que não tem. Não é assim? Se você não tem nada para doar, é melhor que você não entre dentro da cabine de passe. E depois do passe, geralmente a gente toma uma aguinha. O que tem nessa aguinha? A famosa aguinha do centro, né? Todo mundo gosta. Quando termina, as crianças de 5 anos, 6 anos, já saem correndo, bebe 3, 4 copinhos, né? Mas tem gente que traz de casa. Traz de casa para fluidificar. É a água fluidificada, aonde a espiritualidade coloca, né, o remedinho salutar para qualquer um, né? Para as pessoas que passaram. É um complementar do passe, né? É a água fluida ou fluidificada. E o passe pode ser aplicado em qualquer lugar, assim, em qualquer hora, fora da casa espírita, por exemplo? O ideal é que o passe seja dado na casa espírita, aonde tem todo um aparato, toda uma preparação. A sala de passe, ela é adredemente preparada pela espiritualidade, né? A gente não tem noção da aparelhagem que se usa dentro de uma sala de passe, dentro de uma sala de atendimento espiritual, dentro de uma sala de desobsessão.
Então, o ideal é que você venha para cá. Mas existem pessoas que não têm condição de vir, estão enfermas, né? Estão acamadas, estão impossibilitadas de se locomover. Só nessas ocasiões que a equipe mediúnica pode se deslocar onde ela está, até para não criar o comodismo, né? Porque a pessoa, eu não vou lá não, eu chamo eles vêm aqui na minha casa, me dão um passo, tá bom demais. E ainda assim, o ideal é que o ambiente esteja preparado também, né, harmonizado para aquela atividade, né? Isso. Tem que ter um local da casa ou do hospital, né, bem harmônico mesmo, para que as coisas possam fluir de forma natural. Marco Antônio, uma pessoa que nunca tomou passe, que tiver o interesse em tomar passe e for pela primeira vez ao centro espírita, como é que ela deve se portar na hora do passe? Aí a importância da recepção, né? O recepcionista vai orientar. Acontece que pessoas morrendo de medo de entrar na salinha, porque pensa que tem alguma coisa de estranho. O espiritismo gera incômodo nas pessoas, né? Por desinformação. Por desinformação. A gente ainda é estigmatizado. Você orienta a pessoa, fala, olha, aquilo ali nada mais é do que você vai entrar, vai sentar, vai fechar seus olhos, vai haver imposição de mãos sobre a sua cabeça, porque o passe é imposição de mãos, né? Sem toque. E depois você vai sair, vai tomar água fluidificada. O que você precisa? Você precisa estar em oração, né? Para que você possa entrar em sintonia com a espiritualidade e facilitar o trabalho dos anjos amigos que estão aí para te ajudar. Perfeito. O passe geralmente sempre após as palestras, né? Segunda e sábado. E tem mais algum dia? Não, o trabalho de passe é segunda e sábado, né? Às terças-feiras é tratamento só para quem está no tratamento, né? Bom, acho que nós conseguimos falar, né, de todas as atividades que envolvem aí a área da mediunidade, né? Aliás, da assistência espiritual, né? Agora eu quero passar para a área de orientação mediúnica, né, que é a área de mediunidade. Ela engloba tanto o estudo, né, e a prática da mediunidade, quanto a reunião mediúnica. Então, primeiro vamos falar do estudo, né? O que é que vem a ser a mediunidade, para a gente começar entendendo aí? Mediunidade é uma faculdade que as pessoas têm, que é orgânica, inerente ao ser humano, né? Que faz com que nós possamos entrar em comunicação com o mundo espiritual, né? O médium é todo aquele que tem contato com os espíritos, né? De uma forma ostensiva ou não. Na verdade, todos nós somos médiuns, porque no Livro dos Espíritos mesmo pergunta, né, se os espíritos interferem nas nossas vidas, né? E eles respondem mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. E se a gente tiver um pouco de perspicácia, a gente vai perceber tantas vezes a gente no dia a dia, né, que vem pensamentos que não nos pertencem e começa a, né, atacar o nosso interior, a nossa cabeça, e a gente acha que aquilo é, né, mas é uma influência espiritual. E como é que acontece essa comunicação? Quais são as condições necessárias para que um espírito se comunique? O telefone, ele toca de lá para cá, né? É como uma linha telefônica realmente, né? Os espíritos, eles se manifestam através dos médios de psicofonia, né? De psicografia, quando é caso de escrever, mas acontece em reuniões mediúnicas preparadas para isso, em ambientes fechados, que são reuniões privativas, para evitar a curiosidade, uma série de questões, né? E a gente se prepara e espera, e os espíritos aparecem e se comunicam.
Uhum. Você falou de mediunidade, que todos nós temos um certo grau de mediunidade, né? Falou também de mediunidade ostensiva. O que vem a ser essa mediunidade ostensiva? A mediunidade ostensiva, Glenda, é quando a pessoa ela tem ela bastante aflorada, né? Tantas pessoas que estão aí no mundo tratadas como malucas, né? Tratadas com uma série de restrições, nada mais é do que uma mediunidade aflorada. Ela tem um contato muito forte com os espíritos, né? Se ela não equilibra, não controla, ela acaba se perdendo. E tem vários tipos de médiums, já que ela ou é mais ou menos aflorada? Na verdade, na escala mediúnica, a gente pode dizer que tem os médiuns, né, de efeitos físicos e os médiuns de efeito inteligente, né? Aí são os médiuns que escrevem, os médiuns que falam, os médiuns que ouvem, os médiuns que veem, uma série de fatores. Então, assim, a mediunidade é só um, né? Mas ela tem essas variedades. Ah, certo. E essa mediunidade mais ostensiva, no caso, geralmente já vem de um compromisso assumido lá no plano espiritual? Geralmente, ou vou te dizer, não geralmente, sempre o médium, ele pede para ser médium. Eu vou explicar por quê. A gente que é reencarnacionista, a gente sabe que a gente comete muitos erros em vidas passadas. Uma forma que você tem de acelerar o processo de resgate desses erros é vir como médium. Por quê? Porque o médium, ele sente todas as dores. Quando vem um suicida, por exemplo, ele sente todas as dores daquele espírito. Ele sente todas as dores de um espírito que está emocionalmente instável. Então, ele passa por uma série de dificuldades. Então, ele pede isso porque é uma forma dele acelerar o seu processo de crescimento. E quando é permitido pela espiritualidade, ele vem médium. Porque também Deus não dá, né, fardos pesados a ombros leves, né? Todos que vêm com condição de ter esse mandato. E aí, para quem não entende muito bem do assunto e acha que tem uma certa mediunidade, o que ela deve fazer? Estudar. Estudar, né? Porque, como eu te falei, médium todos nós somos. Mas a mediunidade, ela tem que estar baseada no Cristo e fundamentada pela doutrina espírita, que é quem consegue explicar de forma mais realista o relacionamento dos espíritos com o mundo material. Então eu recomendo quem está passando por tudo isso que procure uma casa idônea que possa oferecer a ela estudos idôneos sobre mediunidade para que ela possa aprender a lidar com isso. Porque é uma coisa que é desconhecida por todo mundo, que é rotulada por algumas religiões, né? Assim, isso não é, isso é obra, né, de Satanás, é obra do demônio, né? E na verdade não é, são irmãos sofredores como nós, que precisam do nosso amparo, do nosso auxílio. E se não cuidar, se não estudar, não for desenvolver, pode acarretar algum problema para essa pessoa? Sempre acontece, né? Porque a forma que você tem de equilibrar e não ser joguete na mão de espíritos inferiores, zombeteiros que querem brincar com a gente, é você se preparando. A gente tem que ter uma referência na vida. E a referência maior, ela é adquirida através da compreensão do processo. A gente vê tantas pessoas lendo sorte, pessoas tentando adivinhar futuro, pessoas, né, trabalhando com coisas que só está fazendo com que elas adquiram mais débitos do que já têm. Porque a mediunidade não é isso. A mediunidade, bem entendida, ela tem uma função primordial,
que é de esclarecer a humanidade e consolar. O médium, ele traz para nós um reflexo do mundo espiritual. Eu costumo dizer que o espelho do mundo espiritual é o médium. E a gente vive esses dois mundos. A nossa verdadeira pátria está lá do outro lado. Não é o mundo material, que é o mundo real. Então a gente tem que entender o que acontece lá para que a humanidade possa crescer. E aí o estudo da mediunidade é só para quem for trabalhar com a mediunidade, para quem quiser, por exemplo, trabalhar no passe, ou mediunidade, o estudo é para todo mundo? Para quem já tem noções básicas de doutrina espírita, não precisa ser um grande, né, entendedor da doutrina. Noções básicas, interesse sério, porque não é uma coisa frívola, não é uma coisa fútil, não é uma coisa para aqueles que são curiosos apenas. É uma coisa para quem quer estudar de forma séria. Mas mesmo que não tenha uma mediunidade ostensiva, que não vá trabalhar numa reunião mediúnica, ele pode estudar. Vai adquirindo Desde que conhecimento, tenha interesse, né? Adquirindo conhecimento na próxima encarnação, né? Assim, pode estudar à vontade, né? Não é problema, não. E como é que acontece esse estudo? Como que ele funciona? Aqui na casa de Ismael, temos às segundas-feiras o estudo sistematizado da doutrina espírita, que são noções básicas, né? Mais o estudo do espiritismo aprofundado, né? E a pessoa que passa pelas primeiras fases do estudo sistematizado, se ela tem interesse, ela é convidada para participar do MEP, que chama Mediunidade, Estudo e Prática, que é administrada às quintas-feiras, às 19h15, né? Vai até 21h30, se não me engano. Aí primeiro tem toda essa parte teórica, para depois passar para a prática. Isso. Você vai estudar primeiro, você vai compreender primeiro, porque você está entrando em contato com energias desconhecidas, né? O magnetismo é uma coisa que já foi estudada há muitos anos. Mesmer, né, mesmo o pai do magnetismo, ele estudou a fundo essa questão do magnetismo humano. Agora, o magnetismo espiritual, a relação do mundo espiritual com a relação do mundo material, Kardec nos deu orientação de como é que a gente pode entender, né? E então, só para a gente fechar aí essa parte do estudo e já passando para a parte da reunião mediúnica, né? Qual que é a necessidade do estudo em relação à prática da mediunidade? A gente fala que Jesus é a porta, Kardec é a chave, né? Compreensão, né? Entendimento das energias que você está lidando com elas. Isso é muito importante, porque a gente não faz nada sem entendimento do que a gente, né, vai fazer. Qualquer situação, no nosso cotidiano, quando a gente vai executar alguma atividade, a gente vai primeiro saber como é que a gente, né, se prepara para poder executar aquilo. Então a mediunidade é a mesma coisa, porque é uma coisa séria, não é uma brincadeira de criança, né? Foi o que aconteceu lá no início da doutrina espírita, né, assim, com as mesas girantes, que as pessoas se divertiam com aquilo, né? Se Kardec não tivesse aparecido e observado que naquela frivolidade que eles estavam transformando a mediunidade tinha coisa muito séria, talvez a gente não tivesse compreensão. Então a educação, o estudo era importantíssimo em todas as situações. Porque às vezes chega alguém, né, na casa que acha que já tem uma certa mediunidade e já quer ir direto para a reunião mediúnica, né? Essa pergunta ela é oportuna, porque tem muitas pessoas que vêm de outros locais, mas você não sabe de onde veio, não sabe como é que funciona o local, como é que é o trabalho, como é que é a atividade.
Então ela tem que passar por um período de adaptação dentro da casa de Ismael. Esse período de adaptação pode ser longo ou pode ser, né, não tão longo assim, de acordo com a análise das pessoas experimentadas que estão ali avaliando ou analisando, né, as pessoas através do estudo. Então a pessoa chega de um local, de uma casa estranha, que às vezes tem uma prática que não condiz com aquilo que a gente prega sobre mediunidade. E a gente coloca no trabalho, acaba por prejudicar tanto a pessoa quanto a casa, né? E aí temos a reunião mediúnica. O que é a reunião mediúnica? Para que ela serve? Qual que é o objetivo dela? A reunião mediúnica, nos moldes da federação, né, o trabalho que a gente chama de mesa, né, as pessoas ficam, né, A mesa branca? Mesa branca, não tem nada a ver isso, tá, gente? Nada mais do que o momento em que a gente vai dar passividade para aqueles irmãos sofredores do mundo espiritual que precisam de amparo e proteção, conversar com a gente. É um aprendizado, né? A gente ouve falar, né? Para doutrinar o espírito. Também. Mas necessariamente numa reunião mediúnica, ela acontece sempre para afastar? Não é só isso também? Não. Para afastar os maus espíritos? Não, assim, essa questão o trabalho mediúnico, ele é um trabalho feito com muito carinho, com muito amor. Entende-se que a pessoa que está sofrendo, ela está precisando de amparo. E o espírito que está sofrendo, ou está agressivo, ele está precisando de amparo, porque a gente não é os erros que a gente comete. A gente não é os erros. A gente é algo a mais do que os erros que a gente comete. Então, ele está passando por um momento de fragilidade que ele precisa ser orientado, ser conversado. E às vezes você vai conversando com jeitinho, muitas das vezes aquele espírito que está nervoso, está agressivo, ele acaba abrandando o coração. Esquece a pessoa temporariamente e vai cuidar da sua própria vida. Então a instrução ocorre tanto de cá para lá, quanto ela pode vir de lá para cá também. Principalmente de lá para cá, porque o médium esclarecedor, esse é o termo, ele está sempre influenciado por um espírito bondoso do outro lado, né? Para que possa te intuir a falar coisas que possam realmente ajudar quem está necessitado. E, no geral, essas instruções são mais relacionadas à moral mesmo, conteúdo moral. Também. Essas instruções são... Às vezes chega um irmão que não compreende o que está acontecendo com ele. Chega lá do outro lado e acha que está do lado de cá ainda. Né? Então essa pessoa, ela precisa só, né, perceber que ela já passou para o outro lado para ela continuar a vida. Né? E quem que pode participar dessas reuniões mediúnicas? Elas não são abertas, né? Não, elas são privativas. São os médiuns experimentados. Aí é preciso que tenham pessoas, porque ela é composta da seguinte forma: tem os médiuns de psicofonia, que são aqueles que recebem os espíritos, tem os médiuns de sustentação, que são aqueles que vão dar passe, vão auxiliar, tem os médiuns esclarecedores que vão conversar com os espíritos. Tem que ser pessoas com idoneidade, um sentimento aguçado de amor ao próximo, tirar de dentro de si tudo que, né, é leviano, tudo aquilo que não condiz com a boa prática da atividade. É necessário ter disciplina, né? Também. Importantíssima a questão da disciplina. Tanto de horários, quanto na questão moral também. Isso.
A disciplina espiritual ela é muito mais importante ainda. Porque o horário chegou 7 horas. O nosso trabalho começa 10 para 7. 10 para 7 a gente tranca a sala, entra, né? Quem chegou atrasado compreende que não vai participar, para que ele possa chegar sempre no horário correto. Agora, a disciplina espiritual é muito importante. E aí, o que acontece de fato dentro da reunião mediúnica? Se é que pode ser dito. Ou é segredo? Assim, primeiro é feita uma prece, depois uma leitura do Evangelho. Qual que é a dinâmica envolvida aí? É desse jeito mesmo. Você faz uma prece, né? E você tem 3 livros, né? Um de autoajuda, uma leitura de 2 questões do Livro dos Espíritos e uma leitura de um parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí você abre... A partir de então, os médios estão preparados para já começam receber. A se preparar para receber. Você abre a sessão. Não acontece aqui, mas da forma normal, abrindo para a espiritualidade superior se comunicar. Ou então, como acontece aqui na casa de Ismael, você abre a sessão e no final, se os espíritos bondosos quiserem dar alguma orientação para a gente, eles vêm e conversam conosco. E sempre necessariamente tem uma manifestação ou não, nem sempre acontece? Você diz assim, dos espíritos Sim. bondosos ou em geral? Não, em geral. Não, em geral sempre tem, né? Porque a necessidade ela é grande. E a gente coloca um teto máximo de 2 comunicações por médiuns para não cansar os médiuns, né? E quando tem 5 médiuns, são 10 comunicações. Agora a comunicação do mentor, do anjo da guarda, só o dia que eles entendem que tem necessidade. As pessoas são muito curiosas, né? E às vezes eu acho que de repente usa alguns termos que de repente não correspondem à realidade, né? E aí eu te pergunto, o médium ele entra em transe? Existe a incorporação? Como é que é isso? No sentido real da palavra, não. Eu vou dizer como é que acontece. A gente tem aquilo que a gente chama de aura. A aura nada mais é do que a expansão do perispírito. Quando o nosso perispírito expande, o médium, o espírito, melhor dizendo, que também tem o seu perispírito, expande o dele e esses perispíritos entram em contato e é nesse momento que se dá o processo de comunicação. Agora, essa questão de possessão, que o espírito tomou o corpo, isso é fantasia, né? Porque o pessoal fala muito, né? Entrou em transe, incorporou, né? E aí... muitas vezes por falta de conhecimento, né, de esclarecimento, né. Marco, também é muito comum as pessoas associarem, né, os tais trabalhos, você até citou, né, falou questão de ler a sorte, né, algum ritual de magia, aos centros, né, espírita. E, de modo geral, né, ao espiritismo. Isso é um equívoco, né. Fale um pouquinho sobre isso para a gente. Por que isso acontece? O ser humano, como eu falei no início, ele quer se libertar da dor. Na verdade, ele não quer mudar de atitude, ele não quer mudar de vida. Aí ele fica procurando subterfúgios para que ele possa se libertar dessa dor. E uma das coisas que eles procuram é gente para fazer, né, trabalhos, ler sorte. Mas na doutrina espírita, não tem nada disso, né? O espírito bondoso, ele não fica prevendo o futuro de ninguém. Porque o meu futuro, ele pertence a mim. De acordo com aquilo que eu faço no presente, eu estou desenhando o meu futuro. Então, esse negócio de ler sorte, de ler mão, a gente respeita quem faz. Não estou aqui criticando nem questionando, né? E nem tentando violentar a crença de ninguém. Mas não faz parte dos princípios da doutrina espírita. Outra coisa que gera muita confusão também, e que o pessoal pergunta muito, né?
se espiritismo, umbanda, candomblé, se são a mesma coisa. São doutrinas espiritualistas. A Umbanda, ela veio para o Brasil trazida pelos escravos, né? Lá da África. Ela veio, tanto é que não tem nada assim, tem a ver com a doutrina espírita com relação à questão da comunicabilidade com os espíritos. Mas os próprios entidades da Umbanda estão ligados aos santos da doutrina católica. A gente não é tão entendido e não vamos entrar no meio. Mas são coisas distintas, né? São coisas distintas. A doutrina espírita é uma coisa, né? E essas doutrinas afros, que eu respeito bastante, né? Essa questão dos pretos velhos, dos caboclos, eu tenho o maior respeito por todos eles, mas não fazem parte dos princípios da doutrina. E as reuniões mediúnicas, elas são realizadas somente na casa espírita? Ou elas podem ser realizadas fora também? É a mesma questão do passe. Né? Você tem um local preparado para fazer aquilo. Por que você vai procurar um local que não vai te dar suporte para aquilo acontecer? Não é assim? O ideal é que se faça dentro das casas espíritas, aonde, já falei, vou ser repetitivo, existe uma série de aparelhos que a espiritualidade coloca preparando para que haja esse intercâmbio. E por que a reunião mediúnica ela não é aberta, ela não é pública? Para evitar a curiosidade, né? Primeira questão. Não tem que ser coisas espetaculares, vamos dizer assim. Não é coisa teatral, não é uma coisa que você vá fazer para se vangloriar ou para se promover. As reuniões mediúnicas, elas são sérias. O Livro dos Espíritos diz que somente o bom intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual vai fazer com que a humanidade se desenvolva, cresça. Então você não pode usar isso para coisas espetaculosas, né? É importante que aconteça com pessoas que têm condição de entender o que está acontecendo. São preparadas. Para que não gerem interpretações errôneas, não gerem coisas erradas, não gerem problemas que acabam por prejudicar o bom andamento do trabalho. E a reunião mediúnica é o mesmo que reunião de desobsessão? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Qual que é certo falar? Reunião mediúnica ou... Você pode, nomenclatura apenas, né? É questão de se facilitar o entendimento, pode falar desobsessão, né? Se facilitar, não, tem que ser mediúnica, pode ser mediúnica. O importante não é a nomenclatura, o importante é o caráter de seriedade que se dá a essas reuniões. Certo. Nós falamos de desobsessão, né? De processo obsessivo, de desobsessão. Quais são os tipos de obsessão? É só do desencarnado para o encarnado? Não, a obsessão ela se dá em todos os âmbitos. Ela pode ser de desencarnado para desencarnado, pode ser de encarnado para desencarnado, pode ser de encarnado para encarnado e pode ser de desencarnado para encarnado. São 4 tipos que a gente está citando, né? Basta que haja um relacionamento mal resolvido e as pessoas, né, acabam entrando em um processo de influenciação ou de perseguição, que às vezes, ou muitas das vezes, vai terminar em muito sofrimento para ambos. E aí o processo de desobsessão todas aquelas atividades, né, que envolvem, que estão no dia a dia da casa, que é o ideal a pessoa participar para se livrar daquilo. Mas na verdade, não há coração tão endurecido que não se quede diante dos nossos bons procedimentos, vamos dizer assim.
A desobsessão real, a influenciação, ela vai se afastar com a mudança de comportamento do obsediado, da pessoa que está passando por aquela influenciação. É por isso que a gente tem batido nessa tecla. É preciso que haja mudança. Eu não posso, vamos supor, estar prejudicando uma pessoa e quando eu começo a passar mal em cima disso, eu não posso retirar de mim aquilo que está me causando mal e continuar prejudicando a pessoa. É preciso que eu mude de vida, mude de comportamento. O verdadeira desobsessão é essa. Por isso que Jesus falava, né? Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Marco, voltando na questão do médium, aquele que não faz o bom uso da sua mediunidade, ou melhor dizendo, o que faz mau uso, ele pode ter alguma consequência com relação a isso? Tudo aquilo que a gente faz, que a gente usa de forma indevida, vai refletir na gente, né? Assim, é o princípio da ação e da reação, né? Toda ação tem uma reação contrária com a mesma intensidade. Tudo aquilo que você faz para o bem vai ser revertido a você em benesses, mas tudo aquilo que você faz de forma equivocada vai voltar a você em forma de oportunidade de reparação, porque eu acho que o sofrimento, a dor, é a oportunidade de reparação que a pessoa tem. E qual que seria a maior dificuldade que os médiuns iniciantes encontram quando eles vão para a prática? Controle, né? Controle. O controle da mediunidade, ele é muito, muito difícil no início. Talvez, vamos dizer difícil, né? Porque quando você entra ou aflora a mediunidade, vamos dizer assim, você não tem compreensão do que está acontecendo. Muitas coisas você acha que é você, muitas coisas, né, você não percebe que é outra pessoa que... Então ela acaba não controlando aquilo, não tendo condições de suportar. Por isso que existem muitas pessoas que são taxadas, né, com problemas mentais, que nada mais é do que uma influenciação espiritual, porque não conseguem o equilíbrio que precisam ter para levar adiante esse mandato. Isso é interessante, né? E a gente vê muito isso por aí, né? E a mediunidade, ela pode se apresentar logo na infância, na adolescência, ou é só mais na fase adulta mesmo? Ela surge em qualquer época das nossas vidas, né? O importante é a gente estar preparado para ela. E as crianças, que geralmente elas contam que viu alguém, conversou com alguém, tem aqueles amiguinhos imaginários, é um sinal de mediunidade? Não necessariamente? Não necessariamente, né? Em alguns casos pode ser mediunidade, sim. Mas em alguns casos, a gente diz que, a doutrina espírita, aliás, diz que quando você reencarna, você completa esse ciclo reencarnatório com 8 a 12 anos. Nesse período, você está vendo seu amigo imaginário, né? Eu tenho um filho, o meu primeiro filho, ele brincava com o lobo todo dia, né? E para ele o lobo era uma pessoa humana, mas ele via uma pessoa humana. O dia que a Neila mostrou para ele a figura de um lobo, ele falou, não, esse aí não é o lobo. Não era o que ele via. Não, e ali ele ficou decepcionado. Decepcionado, né? Quando você chega aos 8, até os 12 anos, e passa desse período, aí continua, persiste os amigos imaginários, aí você já pode pensar que talvez, em mediunidade. Não estou dizendo, não estou afirmando que é, mas você pode pensar em mediunidade. É interessante isso também, né, que a gente vê muito. Na minha família mesmo, a gente tinha que tinha um amiguinho imaginário lá, tinha o nome e tudo. E os sonhos, Marco Antônio, o que eles significam? Também tem a ver com mediunidade?
são fenômenos de emancipação da alma, né? Assim como o êxtase, o sonambulismo, os sonhos, são fenômenos que podem ser anímicos e são fenômenos que podem ser mediúnicos. Quando você dorme, a sua alma emancipa, ela se liberta do corpo temporariamente e vai exercer atividades no mundo espiritual. E isso, quando você volta ao corpo, você tem lembranças das atividades. Muitas das vezes são fragmentadas, né? Aí você acha que não tem lógica. Você sonha com a coisa e aquilo não complementou, você sonha com outra. Então, são fenômenos de emancipação da alma. Não necessariamente, né, que a pessoa tem mediunidade, ostensiva no caso. Né? Não, mas pode acontecer, né? De você ser sonâmbulo. Sim. E receber, né, espírito no momento do transe que você acontece. A intuição também é um tipo de mediunidade? Muito frequente nos dias de hoje, né? As pessoas acham que muitas das vezes, de repente, nossa, eu tive uma intuição que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Muitas das vezes é o espírito que está ditando no ouvido dele o que ele precisa fazer. Né? Eu tenho uma história de um amigo, né, que conversando com o seu anjo da guarda, numa noite chuvosa, e ele foi mostrar para o espírito a página que ele tinha escrito. E aí o espírito diz a ele: você não sabe o trabalho que nos deu, né, para te orientar para você escrever aquilo. Olha só. Então a intuição, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, porque frequentemente eles estão nos dirigindo, é a presença de um anjo do teu lado, né? Às vezes a gente brinca, né, do anjinho e do demôniozinho, porque a intuição ela pode ser para o bem e para o mal também. Para o mal, né? Outra coisa que gera muita curiosidade, Marco Antônio, são as sessões de psicografia, né? Inclusive nós já fizemos algumas aqui no centro, né, abertas ao público. E aí as pessoas sempre têm aquela dúvida, né? Quanto tempo depois que uma pessoa desencarna que ela leva para se manifestar? Isso aí vai depender do estágio evolutivo da pessoa, né? Às vezes pode demorar, o estado de torpor lá do outro lado pode passar em pouco tempo, né? Precisar, assim, 1 mês, 2 meses, ainda não pode, né? Mas quanto mais evoluído o espírito, quando ele vai para o outro lado, mais rápido ele tem condições de se comunicar. E para ele reencarnar também? É a mesma... Aí o processo já é diferente, né? Existe toda uma preparação no mundo espiritual e acredita-se que hoje existam, né, encarnados e desencarnados 21, né, bilhões de espíritos ao redor do planeta. Quer dizer, nós temos 7 bilhões encarnados. Então tem 14 que querem reencarnar, né? Aí tem que ter muito merecimento nessa hora, ou necessidade. E aí pode levar mais tempo, né, mesmo. E é verdade que quando a gente está doente ou próximo da morte, a gente vê os espíritos com mais facilidade? A gente, quando está chegando a nossa senilidade, a gente vai afrouxando os laços, né? E esse afrouxar os laços, a gente acaba por perceber os espíritos. A doença, algumas, elas afrouxam os laços, né? Como é o caso da bebida alcoólica. Às vezes a pessoa bebe e ela tem uma sensibilidade, ela vai começar, a pessoa parece que fica louca, né? Assim? Mas, na verdade, ela abriu espaço para perceber a espiritualidade inferior, sorvendo, né, das coisas negativas que ela usa. É interessante isso. Então, nós já estamos chegando no final do nosso programa, mas antes eu queria que você comentasse uma passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 26, no item 10, que diz o seguinte: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. O que significa isso? Não é a mediunidade que te distingue, mas o que você faz dela. Isso é Emmanuel que fala. O bom intercâmbio entre o mundo material e espiritual, ele vai fazer com que a humanidade avance. Muito daquilo que a gente descobriu até hoje foi por interferência dos espíritos nas nossas vidas, porque a gente por si só não tinha conseguido. Então, uma coisa que ela é usada para o desenvolvimento do ser humano, ela tem que ser santa, ela tem que ser tratada de uma forma, vamos dizer assim, especial, né? De uma forma santa mesmo. Você tem que vivenciar, é a mediunidade com Jesus, entendeu? Quando eu falei que Jesus é a porta, Kardec é a chave, é porque Jesus nos ensinou a amar, né? Jesus nos ensinou o verdadeiro sentido dessa palavra. E Kardec nos ensina como nos relacionar com os irmãos que já foram para o mundo espiritual. Então a gente tem que valorizar aquilo que as ferramentas que a gente tem para o nosso crescimento. E a mediunidade é uma grande ferramenta, porque, como eu te falei, o médium, ele é o espelho do mundo espiritual. O mundo espiritual nada mais é, ou o mundo material, nada mais é do que uma cópia do lado de lá, do mundo de lá. E a gente tem que analisar isso, observar isso de uma forma mais séria, poética também, porque é interessante, e santificar aquilo que precisa ser santificado. A mediunidade, longe do que as pessoas dizem, né? O espírita... E o espiritismo, ele é estigmatizado. Sim. Ele é tratado, às vezes com medo, às vezes com receio, né? Às vezes com desprezo, mas se a gente for olhar a trajetória de Jesus, ele tem muitas conversas com espíritos inferiores lá do outro lado, né? Como conversou com João Batista, né? Com Elias lá no monte, mostrando que a mediunidade ela precisa ser usada de forma santificante. Ele fez isso com Pedro, né? Quem dizem, né, que é o filho do homem? Os apóstolos. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, né? Aí disse Simão: e quem você acha que é o filho do homem? Aí Pedro fala: tu és o filho do Deus vivo, né? Não com essas palavras. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, irmão Bar-Jonas, porque não foi a carne que te revelou isso. Não foi o corpo físico que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Ou seja, a mediunidade santificante. E quando Pedro fala, conversando com Jesus um pouquinho mais adiante, ele fala, Jesus falando, né, da sua ida, e Pedro pega e fala que não, né? E ele vira e fala: afasta-te de mim, Satanás, porque para mim tu não passas de pedras de tropeço. Para a mesma pessoa ele diz duas coisas, né? Assim, ele não estava se referindo a Pedro, ele estava se referindo à mediunidade. Quando Pedro quis usar de forma mesquinha a mediunidade, Jesus falou: afasta-te de mim, porque para mim tu não passa de pedra de tropeço. E quando Pedro falou de forma santificada, Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão. É muito lindo isso. Marco Antônio, como eu te disse, né, a gente já está no final. Tem mais alguma coisa que a gente não abordou, que eu não te perguntei, que você gostaria de colocar aqui? Glenda, eu só agradeço pela oportunidade, né? O meu conhecimento, ele é parco, eu não sou um profundo entendedor da doutrina espírita, muito menos do mandato mediúnico. Mas o que eu queria dizer
assim, que mediunidade é um mandato de amor. Quando a gente acalenta, ou quando nascem os nossos filhos, a gente cria-os com todo amor e carinho, né? Então, Deus deu para nós a mediunidade para que a gente possa acalentar com amor e carinho também, para que a gente possa fazer com que os filhos do mundo possam crescer, possam se desenvolver, possam aprender a amar, possam aprender a se respeitar, longe daquilo que as pessoas pensam que seja mediunidade. Não é nada de ruim, não é anticristão. Muito pelo contrário. A mediunidade e o livro dos médiuns é a maior prova de amor, do amor de Deus para com a humanidade. Quem tiver a oportunidade de ler o livro dos médiuns, ele vai perceber isso. É a maior prova do amor de Deus para com a humanidade. Por quê? Porque ele nos ensina que nós somos espíritos e somos seres eternos e que a gente tem que pensar no mundo sob o ponto de vista da vida futura, não apenas da vida carnal. Esse corpo aqui vai perecer. Esse corpo ele é temporário, mas o espírito ele prevalece. O espírito ele vai permanecer por toda a eternidade. Então a gente tem que preservar o espírito e valorizar o espírito, não deixando de lado o corpo também, que é um instrumento que Jesus põe, né, no nosso caminho, para que a gente possa exercitar aquilo que a gente aprendeu lá no mundo espiritual. Nossa, perfeito essas colocações suas, maravilhosas. Bom, é isso. Nossa conversa acho que foi muito boa, né? Muito proveitosa. Muito obrigado pela sua participação aqui no 5º episódio, né, do Pode Ser. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, né, acerca das áreas aí que você está à frente, né, como coordenador, tanto de assistência espiritual quanto da mediunidade, né? E, assim, a gente só tem a agradecer mesmo. Muito obrigada de coração. Que Jesus te abençoe grandemente mesmo. Eu que agradeço, Glenda, e espero ter contribuído com alguma coisa. E que Jesus possa abençoar todos nós, né? Que assim seja, né? Tá. Bom, eu agradeço também ao Departamento de Comunicação, né, que faz o Pode Ser acontecer. E muito obrigada, né, a vocês todos. A você que nos assistiu até aqui, nosso muito obrigado pela companhia. Continue nos acompanhando, né, pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no TikTok, né? Então, esse foi nosso entrevistado de hoje, Marco Antônio. Eu sou Glenda Vilela e esse foi o Pode Ser. Um grande abraço e fiquem com Deus.